Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas novamente para mais uma aula, né, do curso aqui de matemática simplificada. Lembrando sempre que isso aqui é um projeto de extensão da Faculdade de Santa Lúcia. Pessoal, é o seguinte, eu estava dando uma olhada no material que eu tinha preparado previamente aqui, né, sobre o que nós iríamos ver juntos com relação à matemática básica. E, cara, pelo que dei uma olhadinha aqui, eu acho até que para matemática básica a gente só teria mais essa aula, que é a aula de equação de segundo grau. Por quê? Eu já entendo que pro cotidiano, porque a ideia aqui, lógico, né? Se você for fazer um curso de matemática, se você for fazer um curso de engenharia, você vai precisar saber, por exemplo, de funções, como que o número se comporta no gráfico, e assim por diante. Ou equações mais complexas, né? Com maior número de raízes, enfim. Mas a ideia aqui, pessoal, como sempre, né? Eu dei vários exemplos aqui ao longo das aulas, de exemplos reais, porque a ideia de fato era trazer uma matemática mais centrada naquilo que você vai utilizar no dia a dia, né? Se você for, claro, cara, se você reforça aqui, né? Se você for ir para uma área aí de, não sei, de engenharia, ou própria matemática, ou outros cursos de exata, eu tenho certeza que você vai precisar ver muito mais profundo do que eu tenho passado aqui, né? Mas eu acho que com essa última aula aqui, essa última aula é de equação do segundo grau, e essa aula aqui eu acho que já fecha aquilo que é a matemática, é a primeira, né? Lembra que eu sempre, durante todo o nosso percurso aqui, eu trouxe a analogia da escada, né? Então, degrau por degrau, aquele que já forma a sua base para aí sim você conseguir ir para outros assuntos. E aí tem vários assuntos, tá, pessoal? Tem probabilidade de uma forma mais aprofundada, tem análise de gráficos que eu trouxe, né? Então função primeiro e segundo grau, exponencial, logaritma. A gente tem aqui a parte de ângulo, seno, cosseno, análise combinatória. Cara, tem uma gama de assuntos que dá para ir. No entanto, né, como eu trouxe, com essas, acho que vão dar 13 ou 14 aulas. Com essas 13 ou 14 aulas, eu acho que você assistindo todas devagarzinho, bonitinho e fazendo os exercícios, né, para fixar bem, você já tem uma base sólida para, cara, usar no dia a dia, porque aquilo que eu passei de fato eu acho que é necessário, né, no dia a dia você saber. E se você não quiser seguir, né, por uma área que exige exatas, talvez pare por aqui, o tanto que você precisa saber de matemática, mas sempre eu reforço também, né, a curiosidade, eu acho que é o que moveu o ser humano, opa, é o que moveu o ser humano a evolução. Então, cara, super incentivo também você seguir além disso, né? Eu não sei, provavelmente pro próximo semestre eu vou ter também aqui na faculdade mais projetos de extensão, então talvez até surja um, um outro curso aqui de matemática um pouco mais avançada, vai depender também da demanda, né? O quanto que meus professores e orientadores entenderem que faz sentido. Mas se não, por hora, né? Seria minha despedida aqui com vocês. Pelo menos de matemática, né? Acho que dá para também trabalhar português, história, geografia, enfim. Em vários pontos aí que eu acho que dá pra gente trabalhar bem legal. Certo, pessoal, então vamos para a última aula aqui, por enquanto, né? Que é a aula de equação do segundo grau. A gente viu ali os sistemas, né? Na última aula, então hoje a gente vai para o modelo da equação do segundo grau, que é. E aí sempre, né, pessoal? Estamos chegando aqui possivelmente na última aula, mas eu peço perdão aqui com relação à escrita no computador, cara, é muito difícil se você não tá acostumado. Pensei até em comprar aquela canetinha que funciona como mouse, mas não acho que eu não me adaptaria também. Enfim, vamos lá. A equação do segundo grau é aquela que está nesse formato aqui, né? Então você tem AX, um número A qualquer, né? Lembrando sempre, se te assusta olhar números junto aqui, olhar números junto com letra, lembre, cara, que a letra, tem uma aula lá da nossa álgebra linear, né? Que a letra ela só está aqui representando um número que a gente não sabe qual é, que pode ser qualquer número real. Show? Beleza.
E aí aqui, né, esse x aqui tem que ser diferente de zero. Belezinha. Então, se a gente tem o ax ao quadrado mais bx mais c, a gente tem, então, uma equação de segundo grau. Legal, pessoal? Lembrando sempre, né, o x aqui, ele representa as raízes da equação, né? Então, são aqueles números que, se a gente substituir no lugar do x, vai zerar a nossa equação, vai tornar ela verdadeira, né? Já que aqui está igualado a zero. Legal? Show. E aí aqui entra aquela regrinha, cara. Deixa eu só antes, né? Representação gráfica, aquilo que eu trouxe aqui no começo. Eu acho que talvez para a maior parte das pessoas não seja, né, algo assim que vai utilizar tanto, mas não poderia deixar de passar. Como que ficaria aqui a representação gráfica de uma equação do segundo grau? É a parábola, né? Então, esse formatinho aqui como se fosse um sorriso, né? E aí ela pode ser a parábola, né, tanto com virada para cima como para baixo, né? Uma carinha triste ou um sorriso. E aqui esse ponto mais alto a gente chama de vértice, tá? Porque talvez aqui, para algumas pessoas, já fique um pouco distante calcular, usar isso no dia a dia, né? Mas, cara, eu acho, assim, hoje eu trabalho na área financeira, tá, pessoal? Eu acho que, de fato, ainda assim é bem utilizado. Então, por exemplo, aqui, se você está calculando uma relação, seu chefe te pede, cara, você tem uma variável, sei lá, número de peças produzidas e lucro, por exemplo. E aí você faz um estudo ali e chega numa equação de segundo grau. E ele vai te perguntar, cara, mas qual que é o meu número que. Cara, qual que é o meu número ideal, assim, né? Porque, convenhamos, quanto mais você produz, mais você gasta também de matéria-prima e afins, né? Então, ele vai ser representado aqui por uma equação de segundo grau. Então, ele falou pra mim, cara, qual que é o meu máximo lucro, minha maximização de lucro? Se você cair numa equação de segundo grau, é o vértice, né? Então, esse ponto aqui é maior. Ou se não, cara, se for uma equação que vai levar assim, né? Se ele falar, cara, como que eu perco menos dinheiro, por exemplo, qual que é onde meu custo é menor, tu vai ver aqui esse ponto mais baixo. Legal? Eu acho que essa parte gráfica, talvez para a maior parte das pessoas não vai ser tão usual, mas não poderia deixar de passar aqui, né? Pelo menos para a gente dar uma pincelada. Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui. Aqui vai entrar naquilo que a gente eu acho, né, que a maior parte das pessoas já viu, talvez só não se recorde, que é a fórmula de Bhaskara, certo? Então, o que a fórmula de Bhaskara me diz? Que o meu x, né, essa raiz que vai zerar essa equação em questão, ele vai ser igual a menos b, lembrando aqui que o b é o termo que está acompanhando o x que não está elevado ao quadrado, mais ou menos. Por que mais ou menos? Muita gente eu vejo que se perde aqui. Porque uma equação de segundo grau, galera, vocês percebem, vocês concordam comigo que uma equação de segundo grau tem 2x aqui, porque lembra da aula de potenciação, é x vezes x, certo? Isso quer me dizer o quê? Que eu tenho duas raízes possíveis, normalmente, né? Pode ser uma equação de segundo grau que você tenha duas raízes aqui que satisfaçam, e apenas duas que satisfaçam essa equação. Por isso que é o mais ou menos. Porque se o x está ao quadrado, vocês concordam comigo que, independente se o número for positivo ou negativo, você vai ter o mesmo resultado? Lembra comigo, né? Se eu tenho menos 2 ao quadrado, vai ser menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais, né? Então aqui eu vou ter mais. E 2 vezes 2 dá 4. E se eu tenho, por exemplo, só o 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4 também. Então perceba que aqui, como o meu x está elevado ao quadrado, eu tenho duas soluções possíveis, uma para o lado negativo, uma para o lado positivo, por isso que esse mais e menos aqui. Legal? E isso tudo aqui dividido por 2a. Show? Então assim que você vai achar a raiz da equação. Lucas, e esse delta? Como é que eu calculo ele? Ah, legal. O que é esse delta? Na verdade, esse delta ele representa um termo
que pode ser calculado da seguinte forma, tá? O meu delta ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, lembrando sempre aqui que o a é o meu termo que está acompanhando o x que está elevado ao quadrado, e vezes c, que é o meu termo independente aqui. Show? E aí, o que a gente tem? Tem algumas informações legais aqui que a gente pode tirar só pelo delta. Por quê? Qual que é o caminho natural? Eu pego a equação, jogo aqui no delta. Descobri o número do delta, eu jogo nessa funçãozinha aqui, né, nessa formulazinha, e descubro quais são as minhas duas raízes. Mas só de olhar o delta, o valor que o delta vai dar, já nos traz algumas informações. Tá bom, pessoal? E aí, o que a gente tem aqui? Se o meu delta ele for maior do que zero, então delta maior do que zero, quer dizer que eu tenho x1 e x2. O que quer dizer x1 e x2, pessoal? A gente não vai ter duas raízes, dois valores de x que são possíveis? Então, x1, primeiro valor da raiz possível, e x2, o segundo valor possível. Que x1 e x2 vão ser números diferentes, tá? Não vou nem escrever aqui, tá, pessoal? Vou botar só um diff. Porque tá complicado aqui a parte de escrita. Então eu vou ter x1 e x2 como números reais. Então vai existir duas raízes e essas duas raízes vão ser diferentes umas das outras. Legal? Se eu tiver o meu delta, ele for igual a zero. Então, se esse aqui, ó, b ao quadrado menos 4 menos vezes a vezes c. Se isso aqui der zero, então eu sei que x1 é igual a x2. Ou seja, eu tenho uma única raiz. Uma única raiz que um único número possível que satisfaz essa equação. Algumas pessoas falam, tem duas raízes iguais, também dá na mesma, né? Você falar que só tem uma raiz ou duas raízes que são iguais. Mas enfim, você vai ter só o x1 vai ser igual ao x2, o que quer dizer que você só tem uma raiz real para que satisfaz essa equação. E por último, pessoal, se você tiver o caso aqui do delta ser menor que zero, vou colocar esse símbolo aqui, ó. Muito feio, né? O que significa? Não existe nenhum número real, e aí por real eu digo é o conjunto dos reais, né? Que não envolve lá o número imaginário, que é bem mais pra frente. Mas o conjunto dos números reais, aqueles que são mais comuns pra gente, não existe nenhum número real que satisfaça, que sirva como raiz. Não existe nenhum número real que eu colocando ele aqui no lugar de x vai me dar o valor de zero, ou seja, vai satisfazer a minha equação. Legal? Então, assim, a gente tem, basicamente, seguir um passo a passo aqui, a equação do segundo grau. É você identificar cada um desses termos, e aí aqui você já vai saber, né? Cara, meu delta deu maior que zero, eu tenho x1 e x2 diferentes. Meu delta deu igual a zero, só tem uma raiz que satisfaz. E meu delta deu menor que zero. Então, não tem nenhum número aí que vai satisfazer a minha equação. Certo? E aí, galera, eu vou pegar alguns exemplos aqui pra gente. Mas assim, eu acho que tá bem tranquilo, tá? Por quê? Essa parte aqui eu sei que assusta um pouquinho mais também. Mas, cara, via de regra, isso aqui é até mais fácil do último conteúdo que a gente viu, que é de sistema, né? Beleza, então essa parte aqui ficou claro? Se eu tenho delta maior que zero, o x1 e o x2, né, as duas raízes vão ser diferentes. Se meu delta é igual a zero, as raízes são iguais, ou seja, eu só tenho uma raiz real. E se o meu delta é menor que zero, eu não tenho nenhuma raiz real. Beleza, galera? E aí, isso aqui até esse segundo ponto aqui, né? Ele é bem óbvio, né? Porque se eu tenho o seguinte, se a minha fórmula, né, do x é menos b mais ou menos raiz de delta. Se o delta for zero, a raiz de zero é zero, né?
sobre 2A. Então eu cancelei, né? Então se o meu delta for 0, na verdade, eu não tenho mais aquele mais e menos aqui. Eu só tenho um valor, menos B sobre 2A. É por isso que ele dá só uma raiz. Beleza, galera? Show. Vou pegar alguns exemplos aqui pra gente fazer junto e depois eu acho que é até legal a gente fazer uma lista de exercício para que a gente, então, chegue num valor aí legal pra gente trabalhar. Show? Então vamos pegar aqui. Eu vou até deixar essas fórmulas aqui na parte de cima para que a gente esteja ali em mente. Mas assim, isso aqui, e aí mais uma vez, só reforçando, né, galera? O que eu sempre falo, cara, matemática é exercício, é repetição até aquilo ali entrar no teu sangue, vamos falar assim, né? Até você, de fato, não se esquecer mais, né? Então, Lucas, é chato ficar decorando fórmula? Eu sei que é. Mas, se você fizer os exercícios, faça bastante exercício, que você vai perceber que uma hora você não vai mais precisar ficar lembrando, como que era a fórmula, porque já vai estar natural para você. Legal? Então vamos fazer aqui o seguinte exercício, pessoal. Vamos ter aqui, por exemplo, vamos pegar um mais simplesinho para a gente começar. Então vamos pegar 4x ao quadrado mais 12x é igual a zero. Talvez você fale assim pro meu Lucas, mas tá faltando um cara aí, né? Cadê meu C? Cadê o termo independente? Ele não tá faltando, galera. Você concorda comigo que se eu chamar o zero de C, se eu colocar aqui mais zero, o meu C não é zero? Não é igual a zero? Não fica a mesma coisa? Fica. Então, assim, não é porque o número é zero, né? Não é porque o termo independente é zero, que ele não existe, tá? Se ele não tá aparecendo aqui, vamos colocar assim, é porque ele vale zero. O único que não pode estar zerado, o único termo que não pode estar zerado é o meu A. Por que não pode estar zerado? Se eu tiver o A igual a zero, então significa o quê? Que eu vou ter zero vezes x ao quadrado mais bx mais c, certo? E independente de qual for o meu valor aqui, de x ao quadrado, qualquer número vezes zero é zero, né, pessoal? Então a gente vai ficar só com bx mais c. E aí a gente cai lá na equação do primeiro grau. Então por que ele não pode ser? Por que nunca vai ser, né? Por que meu A nunca vai ser zero? Porque aí, na verdade, você vai zerar essa parte aqui e ele não vai ser mais uma equação do segundo grau. Vai ser uma equação do primeiro grau, que a gente viu nas últimas duas aulas. Legal? Então vamos lá, vamos discriminar aqui para a gente começar juntos. Quanto que vale o meu A? Pô, Lucas, tá fácil, né? Porque meu A é o número que acompanha, é o meu termo que acompanha o x ao quadrado. Então meu A aqui é 4. Quanto que vale o meu B? O meu B é o número que acompanha o x elevado a 1. Então aqui é 12. E quanto que vale o meu C? Acabei de explicar, né? O C não está aparecendo. Então ele vale... Então ele vale 0. Legal, pessoal? Então vamos calcular o nosso delta primeiro? Olha lá a fórmula. Eu vou ter b ao quadrado, então 12 ao quadrado, menos 4 vezes a e vezes o meu c. Aqui, vamos pensar comigo, galera. Lembra que eu acabei de falar? Qualquer número vezes 0 é 0. Então aqui ia dar 16 vezes 0 é 0, só corto. Então o meu delta é 12 ao quadrado, beleza? E 12 ao quadrado é 144, né? 144. Show. Olha aqui, o meu delta não deu maior que zero, pessoal? 144 é maior que zero, concordo? Então eu sei o quê? Que essa equação, ela tem dois valores possíveis de x, possíveis e diferentes, né? Então tem dois valores diferentes de x possíveis que satisfazem minha equação. Por quê? Lembra lá, o delta deu maior que zero, são duas raízes. O delta deu igual a zero, apenas uma raiz. E o delta deu menor que zero, nenhuma raiz real, né? Show? Então vamos continuar. Pô, achei o meu valor de delta.
Então vamos para os meus valores de x. Meu x é menos b, então aqui ó, menos 12, show. Mais ou menos a raiz quadrada de 144. A gente poderia fazer, lembra, né, que eu ensinei o macetinho. Você coloca o 144 aqui, vai fatorando ele, divide por 2, vai dar 72, aí você vai dividir por 2 de novo, vai dar 36. Então, mas aqui ficou mais fácil, né? Por quê? Eu não fiz que 12 ao quadrado sozinho deu 144, então a raiz de... a minha raiz aqui de delta vai dar o próprio 12, né? Porque o 144, a raiz dele é 12, como a gente acabou de calcular. E 2 vezes A. O meu A ali é 4, né? Então, vou até substituir 2 vezes 4. Vamos já colocar 8 aqui. A gente está com um pouquinho de espaço. Show. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos separar em duas, né? x1 e x2. Porque lembra, tem o mais e o menos ali, né, pessoal? Porque a gente vai achar duas raízes diferentes. Legal. Então, eu posso ter menos 12. E aqui não importa a ordem, tá? Você pode fazer o menos primeiro, o mais primeiro. Não tem realmente muito problema, tá, pessoal? A resposta vai estar igual. Vamos fazer com menos aqui primeiro. Dividido por 8. Menos 12, então pensa assim, aquela analogia, né, que eu gosto bastante das moedas. Eu tava devendo 12 moedas, passei a dever mais 12 moedas, então agora eu tô devendo 24 moedas. Beleza, pessoal? 8 por 24. Será que a gente já consegue? 8 vezes 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 3 é 24, certo? Se 8 vezes 3 é 24, então, na verdade, eu tenho aqui... Lembra só, né? Estou dividindo um número negativo por um positivo, então é menos. Então, a minha primeira raiz é menos 3. E a segunda raiz? Vamos lá? A segunda raiz, eu vou ter menos 12. Agora é o mais, né? Porque ó, eu tenho mais e menos. Eu comecei com o mais, então... Opa, desculpa. Eu comecei com menos, agora vamos fazer com o mais. Mas só lembrando, né, pessoal? Se é mais e menos, se você quiser começar aqui e fazer com o número mais e depois fazer com menos, cara, é indiferente. Show? Pô, calma lá. Então a gente tem menos 12 mais 12. Eu tava devendo 12 moedas. Se eu paguei as 12 moedas, eu não tô devendo mais nada, né? Então vai me dar 0 sobre 8. E o 0 sobre 8 é igual a 0, né? 8 vezes 0. Só arrumar aqui. 8 vezes 0 vai dar 0. E aí vamos fazer o que a gente chama de prova real, pessoal. Vou só marcar aqui quanto que deu os nossos números. Então, x', né? A minha primeira raiz deu menos 3. E a minha segunda raiz deu 0. Show. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar a prova real, ou seja, eu vou pegar a minha equação ali e eu vou substituir os valores de x que eu achei. Por quê? Se eu fiz a conta certa, com os dois valores, né, que são esses dois aqui, deixa eu até destacar eles aqui. Com essas duas raízes que eu achei, ele tem que zerar a minha equação, né? Ele tem que fazer com que isso aqui seja uma verdade. Então vamos tentar com o primeiro, que é menos 3. Eu tenho 4 vezes menos 3 ao quadrado mais 12 vezes menos 3. Isso tem que dar zero se eu calculei certo, tá, pessoal? Menos 3 ao quadrado. Eu tenho menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais. Então, mais 9. E 9 vezes 4 vai me dar 36. 36. Aí eu tenho 12 vezes menos 3. Positivo com negativo dá negativo. E 12 vezes 3, olha lá, deu 36. Então isso aqui sim vai me dar zero. E o zero, será que ele zera também essa equação? Eu tenho 4 vezes 0 ao quadrado mais 12. Nossa, muito feio. Vezes zero. Isso tem que dar zero, né? Pô, calma lá.
4 vezes 0 ao quadrado, 0 ao quadrado vezes 0, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4, aqui deu 0. E 12 vezes 0 também deu 0, então sim, o meu resultado aqui também é 0. A gente fez a conta certa, né? Então essas duas raízes aqui de fato, elas satisfazem, né, a minha equação, ou seja, quando eu substituo esses valores que eu achei de x ali no lugar delas, elas vão virar a equação, né? Então vão tornar essa minha afirmação verdadeira. Beleza, pessoal? Eu acho que dá tempo, deixa eu só ver como que a gente está de tempo, e aí faço mais um exercício.